Boa tarde, bem-vindos à Angola Innovation Summit. O meu nome é José Assis, CEO da Múltipla, e eu vou fazer uma apresentação sobre cloud e economia digital em Angola. Existem homens que vão à Lua e outros que ficam a olhar para a Lua. Esta frase exemplifica bem aquilo que nós fazemos em Angola e aquilo que nós conseguimos fazer em Angola. A economia pode andar mais depressa e se acreditarmos que é possível chegar lá. Nós, neste momento, em Angola, temos os serviços de cloud a funcionar em pleno. Nós temos três tipos de infraestrutura: a internet, a infraestrutura e serviço data center e cloud service. Estes três pilares são essenciais para a economia digital funcionar em Angola. E todos nós sabemos que sem eles, qualquer cloud, seja no mundo, seja em Angola, poderá funcionar. Sem elas, não tem qualquer possibilidade. A internet tem vindo a crescer e o acesso à internet tem vindo a crescer em Angola desde 2012 a uma velocidade geométrica. E nós temos, neste momento, uma população mundial de cerca de 8 mil milhões de pessoas. Desses 8 mil milhões de pessoas, neste momento, temos 63% conectadas à internet. Isto quer dizer que mais de metade dessa população tem acesso a serviços digitais, às redes sociais, a pagamentos automáticos e aos serviços de cloud. Neste momento, a África comporta 1,4 mil milhões de habitantes. É o continente, de acordo com o Banco Mundial, com maior crescimento populacional, portanto, em termos de percentagem. E isto faz com que todos os setores da economia, mesmo a nível internacional, olhem para isto e para este continente como um continente de futuro. Nós temos neste momento 250 milhões de utilizadores de internet, que é um valor crescente, todos os dias está em crescimento, e para ver isto, há cerca de 10 anos atrás, este número era muito inferior. Isto quer dizer que tanto os operadores móveis como os operadores fixos e toda a tecnologia que temos estado a implementar em África tem ajudado a que estes utilizadores possam estar conectados à internet. Angola não é a exceção e tem vindo a tomar cada vez mais passos na era da digitalização. Neste momento, Angola tem perto de 35 milhões, 36 milhões de habitantes. Temos aqui ainda dados um pouco irrelevantes, mas será este o número. Destes 35 milhões, 12 milhões estão conectados à internet, ou pelo menos têm subscrição de serviço de internet. Isto quer dizer que em 2022 nós duplicamos o número de utilizadores face a 2019. A pandemia do Covid veio ajudar, digamos, essa implementação e, digamos, as pessoas olharam para, digamos, a internet como um meio de chegar a qualquer serviço, seja ele educacional, seja ele serviço público ou mesmo o serviço das redes sociais. As redes sociais que interagem com toda a gente e que divulgam informação, muitas vezes positiva, outras vezes negativa, mas que são um meio para as pessoas interagirem, independentemente se estão ou não no local onde as coisas acontecem. E isto também ajuda porque Angola é um país grande e a discrepância que existe entre uma Luanda centralizada com as províncias, a internet é um meio que aproxima as pessoas. Portanto, as pessoas sentem-se umas próximas umas das outras, tanto a nível de serviços como a nível das redes sociais. Outro pilar importantíssimo são as infraestruturas e os serviços de data center. As infraestruturas têm vindo a aumentar. Os operadores, o Estado tem vindo a investir em fibra, tem vindo a investir em data centers, as empresas têm optado por fazer investimentos nesta área e esses investimentos são importantes para que a cloud e os negócios digitais possam estar em crescimento. E essa infraestrutura é muito importante. Em relação aos serviços de data center, neste momento, por exemplo, em África, temos 82 data centers conhecidos em 15 países. Este número vai aumentar nos próximos 3 anos, grandemente. Em vários outros países está em estudo e implementação também data centers. Perceberam que os dados cada vez têm que estar mais próximo dos seus utilizadores e, portanto, o número de data centers vai aumentar. Neste momento, em Angola, nós temos 7 data centers para serviço de público. Esses 7 data centers estão, infelizmente, só em Luanda. Esperamos que o desenvolvimento tanto do mercado como da economia possam vir a trazer data centers localizados em outras capitais de província para que
possam também servir de redundância e automaticamente também de backup a data centers que estão em Luanda, e agora, e não mais, os cloud service. Os cloud service são serviços que são inerentes aos serviços que estão dados no data center. E esta parte dos data centers é uma coisa para acontecer. O crescimento dos data centers em Angola vai ser uma realidade. Eles não comportam, digamos, ainda não temos data centers suficientes para comportar o crescimento que a economia digital vai ter, tanto em África como em Angola. Portanto, vamos olhar para a construção de data centers que sejam data centers neutros, ou seja, data centers onde qualquer operador ou qualquer empresa possa colocar os seus serviços, seja colocation a nível de equipamentos seus nos racks do data center, como aproveitando a infraestrutura de cloud desses data centers e possamos ter, digamos, serviços à dimensão de outros continentes. No que diz respeito a termos de focar-nos na economia digital, essa economia vai ser uma realidade. Nós não podemos pensar que Angola vai ficar afastada dela, não, porque toda a economia que está a acontecer em todos os continentes é para a digitalização. A cloud é o futuro de todas as aplicações, sejam elas públicas, sejam elas privadas. E, portanto, este serviço de cloud é muito importante. Nós, neste momento, temos 3 tipos de cloud. Híbrida, que digamos que é as clouds que juntam a pública com a privada. A cloud privada, que são as empresas que muitas vezes utilizam os seus serviços internos para conectarem-se. E a cloud pública. Hoje toda a gente tem o seu Gmail, o seu Hotmail, a sua aplicação de informática na cloud e, portanto, a cloud pública é a mais conhecida. Todas essas clouds, em Angola, felizmente temos 4 clouds. A AZ Cloud da Múltipla, MS Telecom Cloud, a Cloud da Paratos e, agora, recentemente, a Cloud da Angola Cables. Portanto, essas 4 clouds fornecem serviço e fornecem ao mercado angolano estas possibilidades de as empresas poderem colocarem os seus serviços e poderem estar presentes em Angola. É importante perceber que as clouds destes 4 operadores dão a possibilidade de todos os negócios serem localizados em Angola. Portanto, colocarem os seus serviços em Angola em vez de estarem lá fora. Quando me dizem que lá fora existem vários serviços que não existem em Angola, eu posso dizer que alguns desses serviços já existem em Angola e podem perfeitamente servir as empresas angolanas. Portanto, olhar para o mercado angolano e saber que muitas vezes essas aplicações apenas dizem respeito ao mercado angolano. Ou seja, todos os seus movimentos dizem respeito a transações somente feitas em Angola. Portanto, estas clouds vão ajudar em termos de tráfego e proximidade dos seus dados, além de ser a localização dos dados estarem em Angola em vez de estarem lá fora, que podem perfeitamente ter problemas, e nós vimos agora com as restrições e as imposições por causa da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Nós temos aqui 3 tipos de infraestrutura na parte da cloud. Temos SaaS, IaaS e outra que está em ponto de interrogação, que é exatamente essa que nós tentamos trazer para Angola. No que diz respeito a SaaS, é Software as a Service. Nós temos vários operadores aqui de software em Angola que nos colocam os softwares na cloud em Angola e posicionam esses serviços ao mercado local. Depois temos Infrastructure as a Service. Esses serviços estão também dados pelas clouds, onde nós fornecemos às empresas infraestrutura virtual, infraestrutura que as empresas podem utilizar e podem utilizar de uma maneira económica, ou seja, em vez de fazer um investimento, um CAPEX, que muitas vezes torna bastante oneroso, digamos, os projetos e às vezes, e com esta questão também da entrega de serviços eletrónicos serem bastante atrasados na parte da entrega, poderem ser disponíveis imediatamente. E esta parte da infraestrutura as a service é uma realidade neste momento em Angola. No que diz respeito plataforma as a service. Plataforma as a service, como devem imaginar, eu posso dar aqui alguns exemplos. Temos a AWS, a Google, a Microsoft Azure. Todas as empresas com que nós trabalhamos sabemos perfeitamente que elas utilizam
serviços SAP na cloud, serviços de Microsoft, da Azure, que estão na cloud, serviços da AWS que estão na cloud. E essas plataformas, de uma maneira ou de outra, estão a olhar para o mercado angolano. Estão a perceber que cada vez mais é importante elas estarem próximo do mercado que servem os seus clientes e não estarem a 7.000 km de distância, independentemente das fibras e do delay que existe nesta transação não ser criterioso, mas existe também aqui a necessidade de pensar que em caso de alguma interrupção ou algum problema de comunicação de internet, os serviços continuarão a estar ativos se estiverem localizados nesse país. Portanto, plataformas como a AWS e a Microsoft, que estão, por exemplo, centralizadas neste momento no continente africano, aqui na África do Sul, portanto, dentro do espaço da SADC, não deixa de ser uma preocupação Angola pensar em trazer essas plataformas e perceber elas próprias também a possibilidade de fornecer esses serviços de uma maneira muito mais fácil e direta ao mercado angolano. Portanto, pensamos que isso será bastante importante. Os serviços de cloud têm uma coisa muito importante, que é a parte da economia digital. Sem a cloud não há economia digital. É impossível, não há qualquer hipótese. Os data centers, infraestrutura, internet e os serviços, digamos, todos estes serviços que eu falei, SaaS, Infrastructure as a Service e PaaS, têm uma componente de economia digital. E essa economia digital já existe. Nós temos aqui um painel de várias empresas em vários setores da economia que atuam de uma maneira ativa e que já fornecem serviços e que muita gente já compra através desses serviços, já transaciona os seus produtos através desses serviços e que cada vez mais chega a uma realidade. Nós temos uma população muito jovem, portanto, cerca de 60% da população está entre os 14 e os 35 anos, portanto, uma população que está voltada para esta economia digital, que já nasceu na economia digital e é este o futuro da economia digital que temos. Portanto, nós temos uma população que perspectiva o desenvolvimento da economia digital. A nível da economia digital mundial, nós temos aqui um número que às vezes até é difícil de dizer, ou pelo menos é demasiado grande. Nós temos 5,5 trilhões de dólares movimentados a nível da economia digital. E este número é geometricamente, todos os anos, geometricamente é dobrado. E, portanto, temos a necessidade de ter a economia digital como o futuro da economia em si. Portanto, ela não vai desaparecer, pelo contrário, ela vai crescer cada vez mais e vai ser, talvez, daqui a uns anos, a única economia que podemos estar dentro dos países. Em relação à África, o continente africano não é exceção. O volume de vendas é muito menor do que outros continentes, mas mesmo assim temos um volume de vendas de 43,6 mil milhões de dólares em África. E este volume é, digamos, quase 10 vezes mais ou 15 vezes mais que aquele que foi em 2015. Ou seja, em 7 anos o crescimento foi demasiado. E então isto quer dizer que todo este crescimento na economia africana vai continuar. E vai continuar, e se nós virmos, digamos, os produtos que são transacionados na economia digital em África, nós reparamos aqui que os produtos eletrónicos têm a maior faixa de procura e de transação no mercado eletrónico. Isto faz com que sejam, digamos, um ponto a favor também da disseminação dos mercados digitais e da economia digital, porque é através desses componentes digitais que se vai aceder à internet, que se vai vender os seus serviços, que se vai poder posicionar a economia a nível da África. Portanto, olhamos para estes dados e esses dados são bastante importantes. E este crescimento é um crescimento geométrico, como eu já disse, não é um crescimento percentual, portanto é um crescimento que vai ter sempre um alcance cada vez maior. E, nomeadamente, Angola não pode sair daí. Angola tem um desafio importante. Nós temos o mercado formal e o mercado informal. De acordo com os dados do FMI e do Banco Mundial, em 2018, 72,6% da população ativa trabalhava no informal. Isto quer dizer que nós temos que reverter, e o Estado é, digamos, o principal impulsionador disto, junto com as empresas privadas, de reverter este mercado informal para um mercado formal, para ajudar a economia e ajudar, digamos, aqui a formalizar todas estas transações económicas importantes para o país e importantes para as receitas fiscais de um país que quer cada vez mais
não depender das receitas petrolíferas. Portanto, este mercado informal tem que ter um objetivo, tem que ser revertido e a economia digital poderá ser, digamos, aqui o alavancar e, digamos, o objetivo de reverter e de transformar a economia informal na formal, porque esta parte de venda de produtos transacionada, de pôr os meus serviços ou os meus produtos e alguém poder comprar e ela está disponível em qualquer parte do território, é bastante importante. Portanto, a parte da economia digital pode vir a ser um fator de impulsionador de conversão do mercado informal para o mercado digital. Portanto, eu faço aqui uma pergunta e deixo uma pergunta, digamos aqui, ao público em geral, se a aquisição de produtos eletrónicos, a aquisição de todos estes componentes eletrónicos e o crescimento desses componentes eletrónicos pode ser um impulsionador da economia digital e automaticamente ser o transformador da economia informal para a formal. Portanto, eu ponho esta pergunta e agradeço imenso o vosso tempo e a Innovation Summit. Okay? Obrigado.